Quando estiver com problemas, não sinta pena de si mesmo, porque todo mundo tem problemas. E não importa o quão ruim você pense que esteja, sempre tem alguém que está pior do que você. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Sofra com a atitude certa, não com a atitude errada. Ter a mente de Cristo, essa pessoa já não pratica mais o pecado intencional e parou de agradar a si mesma e ao mundo e agora agrada a Deus. De modo que não passa mais o resto da vida natural vivendo de seus apetites e desejos humanos, mas vive para o que Deus quer. Mas tive que passar pelo processo. E sabe o que realmente me ajudou? Eu disse, vamos levar isso um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Então, 1 Pedro 1, 6 e 7 diz, vocês devem ficar extremamente felizes. Por causa dessas provações, embora agora, por um pouco de tempo, vocês possam ficar angustiados por provações e sofrer tentações? Por um pouco de tempo, sabe, realmente, 2 meses e meio é muito tempo, mas em todo o escopo das coisas é apenas um pouco de tempo. Mesmo um ano é apenas um pouco de tempo. E algo que você pode dizer a si mesmo é, isso só vai durar um pouco de tempo. Isso vai acabar bem. Vai ficar tudo bem, Deus vai trabalhar com isso. Vamos, converse com você mesmo. Amém? Agora, se lidarmos com nossos problemas com uma boa atitude, seremos abençoados nas bagunças em que estamos. Vamos falar do pobre Jó. Quero dizer que o pobre velho Jó não acabou tão mal assim. Jó 42:10, e o Senhor mudou o cativeiro de Jó e restaurou a sua fortuna, enquanto ele orava pelos seus amigos e se você não conhece a história de Jó, seus amigos não o trataram como deveriam. Enquanto ele estava com a dor em que ele estava. E o que aconteceu? Antes que ele pudesse ser abençoado na bagunça dele, ele teve que perdoar seus amigos e orar por eles, exatamente com o que eu comecei ontem à noite, em nossa exortação, quando 90% das pessoas nesta conferência se levantaram, admitindo que estavam mantendo falta de perdão contra alguém. E essa é a coisa número 1 que você não deve fazer se quiser ser abençoado. 3 coisas que vou lhe dizer que são importantes. Não tenha falta de perdão. Não fique com raiva. Nós ficamos com raiva, sentimos raiva, mas de alguma forma supere isso. A Bíblia diz, não vá para a cama irado. Não dê ao diabo nenhuma abertura em sua vida. E a outra coisa que quero falar com você por 1 minuto é, mantenha a contenda fora de sua vida. Eu estava pensando outro dia sobre a bagunça em que nossos filhos estão hoje e, cara, gostamos de culpar todo mundo, mas quero ler uma escritura em Tiago 3,16, onde quer que haja ciúmes, invejas e contendas, que é o significado de brigas, e a briga é conflito, desentendimento, discussão acalorada, é uma corrente de raiva subjacente. Acho que a corrente de raiva subjacente é a parte mais perigosa. Há muita contenda nas igrejas. Glória a Deus. Aleluia. Depois vamos almoçar comendo o pastor como prato principal e o líder do coral como sobremesa. Quantos sabem do que estou falando? Aquela corrente de raiva que você pode sentir. Todo mundo agindo como se estivesse tudo bem, mas, cara, no pensamento, nada está bem. Quando começamos nosso ministério, essa foi uma das 3 coisas que Deus me disse. Eu te abençoarei se você for uma pessoa íntegra, faça o que fizer com excelência e mantenha a contenda fora da sua vida e do ministério. E essas ainda são 3 das principais coisas fundamentais em que nós nos concentramos em nosso ministério. A contenda é um espírito perigoso e demoníaco.
que destrói casas, casamentos, empresas e igrejas. Temos que mantê-la fora de nossa vida. E você tem que fazê-lo de propósito, porque se não se levantar contra isso, isso vai se espalhar como um câncer. Mas agora ouça o que diz. Onde existe contenda, também vai haver confusão. Nossos filhos estão confusos hoje? Eu diria que sim. Agitação, desarmonia, rebelião e toda sorte de maldade e práticas vis. Então deixe-me perguntar, mamães, não vou perguntar aos papais já que não estão aqui, mas como podemos esperar que nossos filhos não fiquem confusos e rebeldes se eles vivem em uma casa onde a mãe e o pai estão em contenda o tempo todo? E eu realmente imploro que você se apresente diante de Deus e tente tirar a contenda de sua vida e de sua casa. Se não quiser fazê-lo por sua causa, faça por amor de Cristo, faça pelos seus filhos, porque eles precisam de paz, algo com que possam contar, que faça sentido. Uma das coisas que está faltando nas igrejas é o temor reverencial de Deus. Eu sinto isso tão fortemente. Ouça, eu respeito este púlpito. E eu, pessoalmente, se Dave e eu discutirmos, não tem como eu chegar aqui e pregar se eu não consertar tudo antes de chegar aqui em cima. E você diz, por quê? Porque eu tenho um tremor e um temor reverencial de Deus. Não tenho medo de que Ele me faça cair morta, mas eu vou te dizer do que tenho medo, de não haver unção no que eu disser para vocês. E você realmente não tem uma noite miserável, até que você esteja pregando e observando o seu relógio, esperando que o culto acabe logo. Você tem que viver um pouco mais apertado se quiser carregar essa unção. Não pode simplesmente fazer o que sente vontade o tempo todo. Amém? Então, aqui estão 10 coisas que você pode fazer para lidar com os problemas à maneira de Deus. Se alguém te magoou, perdoe, como eu disse ontem, perdoe, enquanto as pessoas ainda estão no processo de deixá-lo com raiva. Seja tão bom nisso que você supere antes que elas terminem. Quando estiver com problemas, não sinta pena de si mesmo, porque todo mundo tem problemas. E não importa o quão ruim você pense que esteja, sempre tem alguém que está pior do que você. Quando eu estava na clínica de reabilitação, fazendo minha fisioterapia, um dia, eu estava com muita dor, eles queriam que eu fizesse os agachamentos com a perna que estava fraca. E, cara, eu mal conseguia mexê-la. E então olhei e havia uma jovem que estava se exercitando, que não tinha as pernas do joelho para baixo. Pensei, eu não estou tão mal assim? Posso regenerar os músculos da minha perna e voltar? Ela tem que aprender a viver sem as dela. Nós podemos ter problemas, mas somos abençoados. Tão abençoados. Então agradeça e declare. Quando você estiver tendo uma bagunça em sua vida, encontre algo para você agradecer e fale isso em voz alta e diga a Deus o quanto você é grato por tudo aquilo que Ele fez por você. Amém? Eu creio que vai acabar bem. Devemos dizer isso o tempo todo. Eu creio que isso vai acabar bem. Espere que algo bom aconteça com você. O diabo quer que você espere que algo ruim aconteça, mas deixe-o bravo. Levante-se todas as manhãs e diga, algo de bom vai acontecer comigo hoje. Confie em Deus, faça o bem. Enquanto estiver tendo um problema, seja uma bênção para alguém. Cuidado com a boca.
Diga o que você quer e não o que você tem. Amém? Diga o que quer e não o que você tem. Eu posso dizer, creio que estou no processo de melhora, ou posso dizer, estou doente. Preste atenção nos seus pensamentos e, se forem desagradáveis, lance-os fora, livre-se deles. Mantenha a contenda fora da sua vida. Agora, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes, mas Jó não. É o único que pôde receber isso. Você também pode. Eu recebi na minha vida e você receberá na sua. Isaías 61:7 lhe promete que Deus lhe dará uma dupla bênção por sua antiga vergonha. Chris Kane falou sobre a vergonha que ela teve pelo que ela passou. Passei por isso. De um jeito ou de outro, quando você é abusado, o diabo consegue convencê-lo da estranha ideia de que a culpa é sua. Você pensa, de alguma forma eu deveria ter feito algo, eu devo ter feito alguma coisa, eu poderia ter feito alguma coisa. Você não sabe o que você poderia ter feito, mas o medo é algo terrível. Eu posso dizer que o abuso vem com tamanho medo que você não pode sequer imaginar. E sair dessa situação não é fácil. Cara, como tive dificuldade em aprender a confiar no Dave, e não havia nada nele que me fizesse não confiar nele, mas porque tinha sido muito ferida, eu não confiava em ninguém, sabe? Especialmente confiar nos homens. E eu me lembro quando Deus estava lidando comigo sobre confiar no Dave, ele chegou a me dizer uma vez: por que você age como se eu fosse o seu inimigo? Veja, eu senti que eu estava em descrédito, que todo mundo me devia, mas estava tentando fazer ele pagar por algo com o qual ele não tinha nada a ver. Você tem que ter cuidado para não fazer isso na sua vida, tentando fazer alguém pagar. Porque eu garanto que o único que pode te pagar é Deus. Ninguém mais pode te pagar a não ser Deus. Você não pode nem cobrar da pessoa que magoou você, mas Deus pode te retribuir e Ele vai. Mas somente se você fizer as coisas da maneira que Deus quer que você faça. Temos um grande se aqui. Se cada pessoa neste lugar, cada um de vocês aqui, você tem o mais glorioso futuro colocado à sua frente. Mas não pense por um minuto que isso vai acontecer de uma forma mágica. Ao longo do caminho, Deus vai dizer para você fazer coisas, para não fazer coisas, e se você for obediente, cara, você vai ver algumas coisas que vão deixá-lo de queixo caído. E aí nós vamos continuar fazendo o que queremos fazer ou vamos começar a fazer o que Deus quer que façamos? E deixe-me dizer, fazer o que Deus quer que você faça dói às vezes. Na verdade, muitas vezes dói. Realmente dói quando Deus te pede para ser legal com alguém que foi desagradável com você. Mas voltando à minha história, eu estava tendo dificuldade de confiar no Dave. Eu me lembro de dizer a Deus uma vez: como você pode esperar que eu confie nele depois do que os homens fizeram comigo? Ele disse: eu não estou te pedindo que confie no Dave, peço que confie em mim com o Dave. Em outras palavras, Deus queria que eu confiasse nele para que ele pudesse cuidar do Dave. E se Dave fosse tentado a me tratar mal, que ele lidaria com Dave e cuidaria disso. Agora, sabia que a Bíblia diz que Deus nunca permitirá que venha mais sobre você do que possa suportar? Assim eu, à tarde, quando eu estava querendo dormir e não conseguia, fiquei pensando na história de Ruth e quero usá-la como exemplo para encorajar alguns de vocês aqui. Ruth era de Moabe, o que significa que ela era uma adoradora de ídolos. Ela se casou com um homem judeu e
ela e o seu marido, o seu irmão, sua esposa e a mãe e o pai deles, todos aparentemente viviam próximos uns dos outros. Resumindo a história, houve uma guerra e os 3 homens foram mortos. O pai foi morto, os 2 irmãos também foram. Então isso deixou essas 3 mulheres sozinhas. Elas não tinham nada, não tinham dinheiro, eram pobres, não sabiam o que fazer. E assim a sogra Noemi disse a Ruth e a outra nora: vocês terão que voltar para o seu país, porque não há nada que eu possa fazer por vocês. A outra nora foi embora. A Ruth disse: eu não vou deixá-la. Onde você for, eu irei. Onde morrer, eu morrerei. Eu ficarei com você. Sabe, às vezes, quando Deus te prende a alguém, você tem que ficar grudado como uma supercola. Amém? E elas eram muito pobres e Noemi tinha um parente lá, na região onde elas estavam, que era um homem rico, seu nome era Boaz. E então ela teve permissão para Ruth ir colher em um dos campos dele, e isso significava que depois que os ceifadores terminassem de colher, ela poderia entrar e pegar as sobras. Então lá estava ela agora, vivendo de sobras. Alguém aqui já se sentiu fazendo isso? Só pegando as sobras de outra pessoa? Tudo é de segunda, tudo vem de outra pessoa. E assim, então Deus deu a ela favor com Boaz e ele disse aos seus homens: quero que se certifiquem de que ninguém a machuque. Ele disse: quero que vocês deixem punhados de propósito para ela. Eu amo essa história. Ao longo de todo o seu caminho, aprovações, tribulações e problemas, no passado, no futuro, mas junto com eles, haverá sempre uma mão cheia com punhados em vários lugares. E Deus, Ele sempre fará que um desses punhados apareça justamente quando você acha que não aguenta nem mais um dia. Dave foi um dos meus punhados e acredite, ele tem sido punhado. Mas Deus me deu Dave de propósito. E quer saber? Ele foi um homem perfeito para mim. Eu estava lavando o carro da minha mãe e ele parou na frente da casa de 2 andares para pegar o rapaz que morava no andar de cima. Eu estava de shortinho lavando o carro da minha mãe e ele achou que eu era fofo e ele disse: ei, quando você terminar de lavar o seu carro, você lavar o meu? Eu disse: amigo, se você quer o seu carro lavado, lave você mesmo. E ele disse que o que aconteceu no coração dele foi: essa é a garota para mim. Agora, tem algo de errado nisso se Deus não estiver envolvido? Mas Deus o enviou. Veja, eu não estava esperando o Dave. Tem algumas coisas virando a esquina que você não está esperando? Vamos lá. Eu estava na pior forma que eu poderia estar naquele momento. Eu tinha acabado de decidir que não suportava mais o homem com quem eu estava casada. Ele andava com outras mulheres o tempo todo. Tínhamos um bebê. Ele não trabalhava. Então eu decidi que não tinha outra escolha a não ser voltar para casa da minha mãe e do meu pai, sabendo que isso significava que eu teria que passar a maior parte do tempo tentando ficar longe do meu pai por causa do abuso sexual desde que eu era criança. Mas eu estava tão revoltada com a vida que eu realmente não me importava com mais nada. Eu achava que eu não poderia aguentar mais um dia. E aí veio o meu cunhado. Vamos? Quero dizer, ele caiu no meu colo. Eu não precisei correr atrás de nada. E ele tinha 26 anos, eu tinha 23, e ele estava orando por uma esposa. Ele disse a Deus que estava pronto para se casar. E ele estava namorando 3 mulheres ao mesmo tempo. Então, Dave, ele definitivamente cria que a fé sem obras é morta. Ele estava dando duro para encontrar uma esposa.
E Deus o abençoe. Ele disse que na primeira noite que ele me viu, quando nós tivemos a conversa sobre o carro, que o que aconteceu dentro dele foi: essa garota é para mim, eu vou me casar com ela. Agora, ou isso era de Deus, ou ele era louco, ou um dos dois. E ele era exatamente o que eu precisava, porque ele era paciente comigo. Mas ainda assim não me deixava controlá-lo. Ele me deixava ir até um certo ponto e depois ele dizia: chega. Mas ele não me pressionou para mudar imediatamente. Eu tinha problemas, mas havia uma razão. E de uma forma ou de outra, Dave olhou além do o quê para o porquê. Eu acho que ele realmente não entendia isso, mas, sabe, eu era uma bagunça. Eu estava bagunçada, eu não sabia o que era o amor. Eu nunca tinha visto o amor de verdade. Quando ele me pediu em casamento, ele me disse que me amava e eu não conseguia dizer nada de volta. Mas aí eu pensei: por que não? Eu tinha um bebê a quem eu tinha dado o nome de Dave. Me lembro que quando Dave me pediu em casamento, a única coisa que eu disse foi: bem, você sabe que eu tenho um bebê? Ele disse: tudo que eu posso dizer é que eu te amo, então qualquer coisa que faça parte de você, eu vou amar também. Agora, isso é algo que só alguém cheio do Espírito Santo pode fazer. E alguns aqui estão prontos para desistir de alguém que é difícil de lidar, mas se vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês podem vencer o diabo. Vamos lá. Eu dificultei as coisas para ele por muito tempo, mas veja o que ele tem agora. E ele está sentado ali dizendo que não foi difícil. Não foi difícil. Você gostou mesmo de mim? Oh. E o Dave sempre me disse: Deus me colocou em sua vida para crucificar sua carne. E foi mesmo. Realmente ele fez isso. Ele era o meu cunhado e Deus o deu de propósito para mim. Veja, às vezes há como que um lugar onde alguém pode ser perdido ou pode ser resgatado. E Deus enviará pessoas para a sua vida no momento certo. Ele vai abrir portas na hora certa, ele fechará portas erradas na hora certa. Ele vai tirar as pessoas da sua vida que não deveriam mais estar lá, colocará as pessoas na sua vida. Deus, ele tem um plano para você. Quero que entenda isso hoje. Deus tem um plano para você. E ao longo de todo o seu caminho, Deus deixou punhados de propósito.